Olá, amigos. Nas redes sociais, pessoas e entidades fazem grande mobilização para a manifestação do próximo dia 15. Muitos falam e escrevem sobre o desejado impeachment da presidente Dilma. O jornal Zero Hora publicou duas entrevistas importantes acerca deste tema. São opiniões pelo sim e pelo não desta questão do impeachment, do impedimento da presidente Dilma. A primeira opinião é do advogado e professor emérito da Universidade Mackenzie, Ives Gandra Martins, que defende a ideia do impeachment. Ele afirma que existem condições para isso. E, de outro lado, Lênio Streck, que é professor titular de Direito Constitucional da Unicinos e ex-procurador de Justiça, que diz que não há fato para que se trabalhe com a ideia do impeachment. A discordância dos dois sobre o tema, esquecendo eventuais questões de preferência político-partidária, revelam a complexidade do assunto. E se fôssemos ouvir mais 2, 3, 10, 20 ou 30 especialistas na área do direito sobre o tema, talvez tivéssemos também uma grande variedade de opiniões sobre o assunto. As argumentações apresentadas de uma e de outra parte esbarram, na minha modesta opinião, numa questão que considero difícil de ser administrada, que é a subjetividade do entendimento, que é a dificuldade de comprovar aquilo que está na Constituição Federal e também no Código Penal Brasileiro, a questão de comprovar o dolo, que significa a vontade dirigida à obtenção de um resultado criminoso ou o risco de produzi-lo, ou seja, alguém agiu deliberadamente, assumindo um risco ou desejando cometer esse crime. Acredito que vivemos um momento de grande aprendizado democrático. Tivemos uma disputa eleitoral acirrada, com a presença marcante de estratégias de marketing, onde o que se dizia não tinha compromisso com a realidade dos fatos. Empresários, produtores e pessoas que produzem no país viviam uma realidade completamente diferente da anunciada pela situação. Os marqueteiros colocaram no ar uma campanha política de um Brasil que não existe. Foram atribuídas aos adversários toda sorte de ameaças, de corte de benefícios concedidos pelo governo, acusaram a oposição de querer reduzir os direitos dos trabalhadores, de aumentar impostos, de aumentar juros, de privatizar empresas, enfim. A oposição estava pousando como o demônio na situação e a situação como anjo. Este desejo de impeachment pode ter ligação com os desmentidos promovidos pelas práticas do dito novo governo Dilma. O desejo de fora Dilma pode ter sido provocado pelo aumento do combustível, da energia elétrica e do custo de vida em geral. Nenhum desejo de fora Dilma está sendo patrocinado pela oposição que, diga-se de passagem, tem responsabilidade direta na crise que estamos mergulhados, porque nestes 12 anos, não cumpriu com o seu papel, não fiscalizou, não aprofundou investigações, esteve na periferia o tempo todo, falou pouco e fez menos ainda. Permitiu que a maioria no Congresso desse liberdade aos desmandos que estão diariamente sendo revelados. Até porque está escrito que o maior problema não é o mal que as pessoas fazem, é o bem que elas deixam de fazer. O bem que a oposição deveria fazer para a sociedade brasileira era exercer o seu papel. Portanto, tem responsabilidade direta em tudo o que está acontecendo. O meu desejo é bastante simples. É que, em algum tempo, o atual presidente admita que cometeu muitos erros graves, inclusive fazendo afirmações desprovidas de verdade durante a campanha, e que reconheça que interferiu equivocadamente na economia, fez barberagens na condução da economia, que tem um ministério tão numeroso que sequer consegue alinhar o discurso com seus comandados, que depois de 12 anos no poder, não é mais possível colocar a culpa nos antecessores e, principalmente, que a presidente ouça a sociedade, que ela saia do seu mundo irreal de fantasia que é Brasília e procure saber o que verdadeiramente ocorre nas empresas, mas não nas empresas que financiaram a sua campanha, nas empresas que estão gerando emprego sem os benefícios diretos do governo, sem financiamentos subsidiados em larga escala. Um grande abraço, um bom início de semana para todos nós. Eu volto amanhã.